Dentro do File, a gente começa pelo New. New é para você escolher o formato desse projeto inicial que você vai fazer. Você pode escolher o Sample Rate, você pode escolher os bits que você vai usar. Lembrando que sempre um trabalho você finaliza em 1644.1. Se você tiver uma placa de melhor qualidade, você pode estar gravando em 24 e até 192 de Sample Rate. Mas sempre lembrando que para finalizar esse projeto, isso é uma das funções inclusive do SoundForge, você tem que converter esse formato para 1644.1. Tá? Aqui embaixo você vai ver as duas opções que você tem, de gravar tanto mono quanto estéreo. Então no New você cria esse novo projeto. Open é para você abrir um projeto já existente. Como é que é um projeto já existente? É um projeto que já está dentro do seu HD. Você vai importar ele, né? No caso do Close é para você fechar um projeto que você está trabalhando depois que você salvar. O Workspace é para você salvar uma área de trabalho já pré-desenhada. Exemplo, digamos que nós temos aqui essa peça, você está editando ela e quer interromper essa sua edição e voltar amanhã. Você vem e salva esse Workspace, né? Como, por exemplo, Sucos, coloquei um nome aqui específico, com essa edição já marcada. Amanhã eu venho aqui, aperto Open e abro os Sucos aqui e ela volta da mesma maneira. O Save vai ser uma função convencional de todos os programas do Windows, para você salvar esse projeto com o nome que você quiser ou simplesmente salvar uma alteração que você fez. Save As é para você salvar essa wave que você está editando com outro nome. Exemplo, você fez uma edição e quer salvar como Sucos 2. Exemplo, você vem, né, escolhe o formato que você quer salvar. Esses são todos os formatos que esse software pode salvar. No caso, nós vamos usar o Wave e eu quero salvar isso aqui, em vez de Sucos Master, nós vamos usar Sucos 2, exemplo. Né? Sucos 2. Então você serve para isso o Save As, para você salvar com um nome diferente. Esse Render As serve para quando você está usando vários plugins em tempo real e você quer finalizar esses plugins. O Export to Net MD é para você publicar, é uma forma de você estar publicando isso, mas que não é importante para a gente, nós não vamos estar vendo isso. Export do CD Architect é para você exportar, para usar com um programa também da Sonic Font, que é o CD Architect, para você ordenar essas faixas, como se você quisesse fazer como um DJ, mixar essas faixas uma nas outras, então serve para isso. Extract Audio from CD é uma função interessante e muito usada para poder extrair o áudio do CD para dentro do programa ou para dentro do computador simplesmente. Essa coisa, até uma dica importante, você ficar usando o seu CD-ROM como CD player, você desgasta ele, é uma função interessante que você usa simplesmente até para poder ouvir música. E serve também para você editar. Você vai colocar um CD, né, vai escolher aqui, vai aparecer aqui no caso a unidade que você quer. Se você tiver mais de uma, por exemplo, você escolhe essa unidade aqui, vai aparecer aqui em seguida os tracks e você importa esses tracks e daí você pode salvar, né, no Save As lá como o nome que você quiser. Publish também é uma função de publicar os seus trabalhos na internet. Essa aqui é uma outra forma de internet também, mas que não é interessante a gente ver. Propriedades. O que é propriedades? Você vai poder ver a propriedade dessa wave que você está tratando. O nome do arquivo, o diretório que ele está, o tamanho, o formato que ele está, se ele está em 44, se ele está em 48, o tempo dele, né? Então é uma função bem interessante para você estar avaliando a sua wave aí. No caso do exit aqui é para você sair do programa. Essa parte aqui de baixo aqui seriam os últimos processos que você efetuou, os últimos tracks que você tratou. Esse programa ele deixa os 8 últimos aqui e sucessivamente, à medida que você vai abrindo, ele vai trocando isso aí. Então, no caso de file é isso. No Edit nós vamos ver as funções aqui da barra de Edit. A gente começa aqui pelo Undo. Undo é para você desfazer alguma coisa que você, alguma edição que você fez. O Redo é exatamente para você desfazer aquilo que você desfez. É um pouco complexo aí, mas é interessante. O que é isso? Você desfez uma ação. O Redo, você refaz essa ação que você desfez. Então é uma função interessante. Exemplo, você cortou, cancelou esse corte que você fez. Em seguida você aperta Redo, você volta. O Repeat aqui é para você repetir a última ação que você fez. Por exemplo, digamos que você diminuiu um volume. Se você apertar o Repeat, você vai fazendo essa alteração sucessivamente, tá? Cut aqui é para você cortar. Você selecionou uma pista, vem com o mouse, aperta o botão esquerdo do mouse e corre com ele, você seleciona, uma parte fica mais escura na wave que nós estamos mexendo. Em seguida você vem, olha lá, ele acende a opção de Cut, que é para você recortar. Você recorta, você está retirando aquilo do meio do track, tá?
O copy aqui de copiar é exatamente para você copiar. Por exemplo, você seleciona da mesma maneira, aperta o botão esquerdo do mouse e corre com ele para a esquerda ou para a direita para você fazer a seleção que fica mais escura. Em seguida você vem e pode copiar. No momento que você copia, você não vê para onde que essa cópia foi. Ela fica armazenada na memória. Você em seguida tem que colar, que seria o paste. Você vem e cola. Ela apareceu aqui já no visor. Ou seja, seleciona, aperta Ctrl C ou vai na barra de Edit e aperta Copy. Não é isso? Que você vai poder em seguida apertar Ctrl V ou Paste na barra de Edit para você fazer colar essa parte do arquivo que você copiou. Continuando, aqui você tem o paste especial. O que seria o paste especial? Esse paste especial seria para você, eventualmente você copia esse arquivo e você quer, por exemplo, mixar no momento que você for colar. Então você tem essas funções aqui de paste especial de crossfade, que você pode estar como se fosse um DJ, um arquivo abaixando o volume e o outro aumentando, ou você pode também fazer o mixer. O que é o mixer? O mixer você vai poder deixar essa base que você copiou um pouco mais baixa e esse arquivo para onde ele está sendo endereçado com volume um pouco mais alto. A gente vai ver isso na parte de colar uma locução em cima da wave mais para frente. Overwrite é para você colar por cima apagando o que está embaixo. Replicate é para ele poder juntar esse arquivo que estava lá junto para os dois tocarem juntos. Eu vou explicar isso mais para frente. Esse trim crop aqui é uma função interessante. Digamos que você selecione e você quer que a música toque, só toca esse pedaço. No momento que ele está azul, se você apertar vir aqui no Edit e apertar o trim crop, você vai jogar as outras partes fora. Exemplo, selecionei, aperto Trim Crop, olha lá, ele joga tanto a parte da direita quanto a parte da esquerda fora, editando esse arquivo. Ele otimiza, em vez de você precisar deletar a parte esquerda e a parte direita, você só seleciona aquilo que você quer, aperta Ctrl T e ele já vai e já joga as duas partes fora. Tá? Continuando aqui, você tem o Delete. Delete é a função normal de Windows, você vai selecionar aquilo que você não quer e simplesmente apertar Delete. Tá? Esse Preview aqui, Cut Cursor, é uma função muito usada e muito interessante, que eventualmente você quer jogar essa parte, por exemplo, fora. Você seleciona essa parte e aperta Ctrl K, ele já salta essa parte que você selecionou. Então tem como você dar um preview para você evitar jogar fora aquilo que você quer deletar, né? Se você vai ter um exemplo, você vai ter como vislumbrar isso sem jogar fora, né? Então é bem interessante. O Pre-Roll Ctrl Shift K, que é o Pre-Roll to Cursor, ele vai tocar o que está dentro desse quadrado. Você aperta Ctrl Shift K, ele vai tocar a última parte desse arquivo que você selecionou. O Tool aqui você vai ter como trocar essa barra. O nosso mouse aqui agora está na barra de seleção, tá vendo? Ó, você pode selecionar. Ao lado dele tem esse Magnific Tool, que é para você dar zoom, né? Você seleciona dando zoom. Esse aqui serve para você corrigir, nós vamos ver isso mais para frente, vir e mudar a onda. É uma função bem interessante, né? E esse aqui, que é a última função, é a função do Envelope Tool, que é para você, quando a gente vê a questão do envelope, tanto do volume quanto do pan, a gente vai poder explicar mais sobre ela. Tá? Continuando aqui, a gente tem esse Go To, ele exatamente serve para, exemplo, que eu tenha criado aqui um marker, né? Digamos que eu tenha criado um marker. O que é o marker? Marker é um ponto de acesso rápido. Exemplo, se eu apertar M, olha lá, eu criei o marker, tá vendo? Para que serve esse marker? Serve para eu selecionar. Muitas vezes eu quero fazer um corte preciso e eu quero dar um zoom, né? Para dar o zoom eu posso ir no Magnific Tool aqui ou simplesmente na setinha do seu teclado para cima, eu vou abrir no zoom, ó. Eu abri esse zoom. Então eu abro o zoom para eu poder fazer um corte bem preciso. Eu venho, em seguida marco o marker aqui. Eu voltando, né? Você vê que eu já tinha criado o marker 3 e o marker 4. Então, ou seja, o corte vai ser preciso. Entendeu para que serve o Go To Marker? Você pode, por exemplo, selecionar aqui, olha lá, eu já tenho o marker 3, né? Eu posso ir para o marker 4, eu cliquei, em seguida eu já corro para ele, né? Então, essa seleção é para você fazer uma seleção de tempo. A gente vai ver isso mais para frente. Esse Undo All é para você desfazer tudo aquilo que a gente fez até agora nessa trilha. Pronto, olha lá, ele voltou exatamente para o começo que estava. Então, de Edit é isso. Bem, agora vamos conhecer um pouco do View.
Você tem a função Maximize, que é para você pegar essa wave sua que está reduzida aqui, ó, um exemplo, e vir e apertar Maximize. Ele vai otimizar ela na tela de edição sua. O Toolbar é uma função para você criar atalhos na tela do seu software. Exemplo, eu já estou com o processo marcado, vou marcar o Effects aqui, ó, e apertar OK, exatamente para criar aqui, ó, essa barrinha. Ou seja, que seria um atalho da função Efeitos, tá vendo? Você pode pegar esse atalho e colocar aqui na barra lateral. Por exemplo, se você usar ele muito, ele já otimiza o acesso a essas funções do Effects. Eu sempre deixo a Process, que é essa que está aqui em cima, nessa barra superior, que é a mais usada. Mas aí você pode usar da maneira que você quiser. Então o Toolbar serve exatamente para você escolher as teclas de atalho, os atalhos para você estar acessando as suas funções na barra de edição, né? Na barra de Edit. No caso, o Clipboard aqui é uma função um pouco usada, eu não vou ficar falando dela por agora não. O Zoom Time é exatamente para você dar um zoom total, você aperta em zoom, né? Em full ali, né, para o zoom, ou se não você aperta o normal para ele poder voltar. Lembrando, eu já disse na primeira parte no Edit, que você pode, com a setinha do seu teclado, tá aumentando e diminuindo o zoom. Para cima a setinha aumenta o zoom, para baixo ela volta o zoom. Então é uma maneira mais fácil de você estar dando esse zoom. Mas se você quiser, você tem essa função aqui, tanto o Zoom Time quanto o Zoom Level, para você fazer esse zoom da maneira diferente. Esse volume aqui é para você criar o envelope. Quem lembra, eu disse aqui, não cheguei a falar do Envelope Tool, agora eu vou falar dele. O que é o Envelope? O Envelope é como se fosse um efeito em tempo real, como se fosse uma automação em tempo real. Você aperta o V, você cria um efeito de uma linha no meio, que essa linha vai ser o volume dessa wave que nós estamos tratando. Exemplo, se eu clicar duas vezes em cima dessa linha, eu crio um ponto. Se eu clicar mais duas vezes num ponto mais para frente, ó, eu posso pegar e tá editando esse volume. Isso aqui é de volume. Viu? Então, o que eu fiz? Eu criei uma linha de redução de volume. Né? Eu criei um envelope de volume. O mesmo eu posso fazer com o P. Se eu clicar no P, apareceu uma linha alaranjada agora, ó. Eu posso clicar nessa linha, né, e fazer o Pan. O que é Pan? Pan é panorama, LR, né, Left e Right. Então, um exemplo aqui, eu joguei o panorama para lá, para cima, e agora eu joguei para Left e agora para Right. Ele está correndo aqui. Deixa eu aumentar o volume aqui com esse envelope também, né? Então você vê, eu acabei criando uma linha de envelope que eu posso estar alterando ela a qualquer momento. Ah, mas por que eu usaria esse envelope, tanto de volume quanto de panorama? É interessante você usar porque você quer, posteriormente, antes de você terminar o projeto, alterar alguma coisa. Digamos, esse pan aqui eu coloquei muito para a direita, então eu quero, por exemplo, colocar ele quero colocar ele central, né? Eu posso estar alterando. Ah, não, eu baixei muito o volume, eu posso vir aqui e estar alterando. Então é uma função interessante até você finalizar. No momento que você finaliza, ele já salva com esses envelopes que você fez, né? Continuando, e aí ele seleciona, fica selecionado. Bem, o Explorer, ele serve para você abrir uma janela do Explorer como se fosse do Windows. Uma janela convencional você cria para você poder importar arquivo, né? Você vem aqui, por exemplo, ó, e cria aqui, ó, vem no View, Explorer. Pronto, ele já abre. Aí você pode ver os arquivos que contém do seu HD, né? Seria mais ou menos isso. O Region List, quando você vai criando os markers, o que são os markers? Os markers são os pontos que você pode acessar rapidamente. Por exemplo, você cria um marker aqui, o marker número 2. Você vem aqui na Region List e você vai ver lá os markers que você está e simplesmente já acessar do ponto que você pode colocar, né? Você pode acessar. Esse playlist, ele vai ser como se você fosse dar um playlist de MP3, tá? Você pode estar colocando, digamos que você vai usar o seu computador para dar uma festa e quer colocar uma opção de música. Você vai e cria a janela de playlist e faz a seleção. Aqui começa a música tal, né? E entra depois tal música, e você já vê o tempo e tudo mais. O vídeo preview, você pode editar o áudio do vídeo. Por exemplo, você pega um vídeo e um arquivo em AVI, por exemplo, e quer tratar o áudio dele. Você pode importar esse vídeo aqui dentro e tratar o áudio e abrir a janelinha de preview aqui para você poder estar vendo o vídeo, né? Colocar algum efeito específico. Isso é muito usado para quem faz coisa para cinema. A pessoa abre o vídeo e começa a colocar uns efeitinhos,
na parte específica, usando aquele mix e o crossfade que a gente viu há pouco. Que mais para frente a gente vai ter um exemplo real, a gente vai operar com isso. O time display é para poder aparecer o tempo, segundos aqui, mas esse mesmo tempo que está aqui, ele aparece na sua barra aqui, ó, no cantinho inferior da barra do track mesmo. Então não tem necessidade de você ficar com um tempo desse tamanho, né, na sua frente. No caso aqui, esse Play Meters aqui, exatamente essa barrinha aqui, que é uma barrinha muito usada, que está no nosso lado aqui, ó, lado direito, mas é o que eu posso estar alterando ela e colocando ela como o toolbar para onde eu quiser. Posso colocar ela em cima, ela embaixo, né, e vai do gosto de cada um. Né, eu sugiro colocar ela no canto direito, que já é mais fácil, é bem interessante ser usado dessa forma. No caso, o undo e o read histórico é para você saber exatamente todas as funções que você já fez e desfez, se você quiser voltar numa específica. Esse histórico é uma função muito interessante, que às vezes você faz uma opção de modificação, eu queria voltar naquela hora que eu mexi no fade. Aí ele vai aparecer aqui, ó, no fade in, pronto, é aqui, pum, você vai, já aperta e já está selecionado, né? Esse Spectrum Analyze aqui é um analisador de espectro da Sonic Foundry, só que eu não vou nem falar sobre ele, que eu acho ele muito simples, e nós vamos ter na parte de plugins analisador de espectro melhores, então eu vou deixar para falar deles. No plugin Shiner aqui a gente vai ter são as janelas de plugin em tempo real, né? Como a gente viu anteriormente a questão do envelope, no momento que você cria o envelope, você já abre automaticamente o plugin Shiner, né? Que ele está aqui, ó. O que é? São esses efeitos rodando em tempo real, né? Aqueles efeitos que a gente tinha colocado, que é o volume, no caso, e o panorama, que já aparecem aqui na tela até aqui já da forma que a gente tinha deixado da primeira vez que a gente fez. O Plugin Manager é para você organizar a sua janela de FX favoritos, né? Você pode vir aqui, eu não quero que esse plugin apareça nessa janela. Você pode criar subpastas do seu plugin, organizar isso. Mas o software mesmo já faz isso automaticamente, é muito pouco usado. O keyboard aqui é um tecladinho, né? Você tem um sonzinho de MIDI, que é o GS MIDI interno do próprio computador dentro do SoundForge, mas muito pouco usado, então é mais para te dar um tom, se quer afinar, uma coisa mais simples mesmo. A função Script Editor, ela é usada para que você crie executáveis, scripts dentro do programa. É uma função mais usada para quem quer criar algum tipo de ação no momento que você faz isso ou aquilo. É como se você criar uma ação dentro do programa. É muito pouco usado para quem quer simplesmente mexer com áudio, ok? Agora vamos ver um pouco do especial. No especial a gente começa pelo transporte. Transporte o que é? Vai ser essa barra aqui de gravação que a gente tem aqui, ó, que é o recorde. Então, como ela já tem atalho aqui, não tem necessidade da gente acessar ela por aqui, entendeu? O que é importante você ver aqui são exatamente os atalhos. Exemplo, que o play é o espaço, que o Ctrl R é a gravação, né? Mas com o tempo a gente vai operando esse software, a gente acaba sabendo, por exemplo, que o Ctrl Home é início, né? Você aperta Ctrl Home no teclado, você vai ter um início. Então é interessante especial aqui você decorar essas teclas de atalho aqui para ficar fácil a operação dentro do software. Esse playlist região list é para você, exatamente como a gente falou um pouco do marker no processo do passado, que a gente mexeu anteriormente, é para você inserir um marker mesmo, né? O marker uma região. Na verdade, a região e o marker são coisas similares, assim. Ele estipula como marker, muitas vezes você não quer. O marker é um ponto só, a região normalmente são 2 pontos, né? Então, mas mais ou menos uma forma de marcar também. Então você tem como editar ela, criar, né? Esse playlist aqui do região, né, do Cultlist, exatamente para você adicionar também coisa relacionada à marcação. No Acid Loop Tools aqui é para você criar os loops para rodar no Acid, né? Porque o Acid você pode criar, o Acid, para quem não mexeu ainda, é um software que tem da Sonic Foundry ainda também, que ele mexe com muito loop. Então você tem como você está editando essas propriedades aqui, que eu não vou aprofundar muito, porque só quando eu estiver dando o curso sobre o West que a gente vai ver. Em síntese, é para você criar os loops específicos da forma que você quer on-shot, né? On-shot, de loop, ou disco based, que são tipos de loop, de formas de loop tocar dentro do software, no caso o Acid, né? Então a gente vai ver pouco isso.
O Center Cursor, essa função aqui, do Center Cursor até o Toggle Selection aqui, é uma função que eu vou sintetizar aqui em alguns comandos para poder simplificar o entendimento. No momento que você cria, exemplo, você vem aqui e aperta, seleciona uma parte, que a gente chama de início, né, que vai ser o IN. Você marcou ela e apertou o I do seu teclado, apesar de ele não marcar seleção nenhuma, ele memorizou esse espaço. Você vem aqui agora e seleciona o O, você selecionou o começo e o fim dessa trilha. Então é uma forma fácil você criar uma região. Você vem e aperta em qualquer lugar o I e em qualquer lugar, no final, mais para frente, o Alt. Então seria a entrada da sua região e a saída da sua região. Em seguida, se você quiser marcar isso, deixar isso selecionado, você aperta R, você vai criar uma região específica, ou seja, é como se você tivesse criado um marker aqui e outro marker ali. Então, assim, essa função do Special aqui, aí ou seja, você tem Mark In, Mark Out, né? Você pode inserir o comando que você quer fazer, que já vai ser uma coisa mais específica, não tem necessidade. Ou se você quiser inserir um loop, transformar isso em loop, que é aqui voltado para o oeste, igual a gente falou aqui em cima. Então essa parte aqui toda, ela é exatamente voltada a essa questão da seleção. Mas se você aprendeu a usar o I e o Alt, né, e o M, que é para você simplesmente criar uma marca específica, né, aqui seria um marker e aqui um ponto de região. Qual que é a diferença dos dois? Repetindo, é que a região, ele já marca o começo e o fim, e o marker você marca só um ponto específico, entendeu? O undo e o redo histórico é exatamente o mesmo undo aqui do edit, para você desfazer aquilo que você fez, ok? Vamos falar agora do processo. Processo é uma das funções mais usadas para quem vai fazer edição. Eu até deixei um atalho dela aqui, né? Nessa barra aqui superior, que é uma das ferramentas mais usadas. Aqui no meu caso em especial, eu basicamente uso mais ela. Então vamos começar pelo Auto Trim Crop. Quem lembra do Auto Trim é aquele que a gente selecionou, aperta o Ctrl T, ele joga as outras partes fora, né? Ou seja, ele joga a parte da direita e a parte esquerda. A gente viu no Edit, no começo. Esse Auto Trim Crop é exatamente aqui, ó. Aqui no começo dessa coisa aqui a gente tem um espacinho vazio aqui antes de começar a música. E no final da mesma maneira. Então, sem você selecionar nada, esse Auto Trim Crop, ele reduz, ele já corta os espaços vazios, tanto no começo quanto na música. Né? Olha lá, no começo quanto no fim da música. Pronto. Ele já seleciona e já exclui os pedaços vazios, tanto no começo quanto no final. Função para quem quiser otimizar tempo, já pega, quer abrir o Wave, só recortar o começo e o fim, já bate ali que já foi. O Bit Depth Converter é exatamente para você converter o bit, a quantidade de bits que essa pista tá. Exemplo, se você tem uma placa 24 bits, você vai gravar em 24 bits e posteriormente converter isso para 16 bits, né, para você finalizar em áudio. Exemplo, então você vem, digamos que esse aqui tivesse em 24, eu poderia passar aqui para 16. Como essa pista está em 16, eu posso passar ela para 24, marcando aqui, simplesmente converter ela para 24. Se a gente for na propriedade dela agora, a gente vai ver que ela está em 24 bits, né? Então essa é para você alterar os bits. Esse canal converter aqui é uma função também muito usada e muito interessante, que às vezes você grava em estéreo, por exemplo, uma voz e quer passá-la para mono, ou vice-versa, gravou em mono, quer passar para estéreo. Então você pode passar, por exemplo, aqui está em estéreo, eu peguei para mono, transformei essa wave, ela mixou o L e o R junto, transformou em mono. E o mesmo poderia ser feito aqui, passando isso para estéreo, né? Aqui você vai ter já os presets, com os volumes, formas de pan diferente, mas em síntese é só isso aqui, ó. Pronto, eu peguei ela, passei ela para mono e depois passei ela para estéreo. Nesse caso específico aqui, ela deixou de ser estéreo. Por quê? Porque eu converti ela para mono, então ela se tornou um arquivo mono. Ela perdeu o efeito que o estéreo dá. No momento que eu transformei ele para estéreo, na verdade ele nada mais fez do que duplicou isso aqui para LR. Então o arquivo é um mono tocando em LR, tá? Agora se eu desfazer tudo aqui, ela voltou para CLR. DC Offset é o seguinte, ele remove o DC Offset que tem na música. Por exemplo, você clicou aqui, o que é DC Offset? Às vezes quando você grava com placa de áudio que não tem qualidade, ela cria o DC Offset. Então isso remove. Agora as placas mais modernas, elas acabam não gerando DC Offset, não tem necessidade de você remover. Esse equalizador aqui são as três formas dentro do processo de equalizador que você tem. A gráfico, o paragráfico e o paramétrico, né? Mas eu sugiro você usar os plugins que a gente vai ver no FX favoritos mais para frente, que você tem equalizadores mais fáceis de usar e que podem rodar em tempo real. Esse fade aqui é uma função muito usada. O que é o fade? Você pode colocar o fade, a gente conhece mais o fade out, que é a música acabando
né, de uma maneira, vai baixando automaticamente, olha lá, ele já vai criando. 6 sabores, tradicional e light. Né? Isso é o fade out. Agora, você pode criar também o fade in, que é o quê? O volume começar baixinho e ir subindo. Além disso, você pode criar também o fade gráfico. O que é esse fade gráfico? Você quer que ele comece, por exemplo, abaixando o volume? Olha lá, vamos começar por ele aqui, vamos fazer uma operação. Você pode estar alterando esse gráfico da maneira que você quiser. Ah, eu quero que aquele abaixe muito no começo e depois o volume vai abaixando de uma maneira gradativa. Pronto. Olha lá, ele abaixou de uma vez e em seguida vai abaixando devagarinho. Fade é uma função muito usada e muito interessante. Tá? Inserte silêncio, exemplo. Você quer insertar um silêncio nessa parte aqui, ó. Você vem e seleciona o lugar que você quer, você pode estar usando o marker, né? Nós vimos o marker. E aí, para você não saber o ponto exato, em seguida você vai vir aqui e vai insertar o silêncio. Aí eu quero o silêncio de quanto tempo? De 10 segundos. Já onde que eu quero? Eu quero no cursor, né? Ou seja, onde eu marquei com o cursor, onde que o cursor está. No caso, eu criei um marker e o cursor está no marker. Ou senão, eu posso começar, eu quero insertar esse silêncio no começo desse track ou no final dele. No caso, aqui no cursor de 10 segundos, eu coloquei, pronto. Ele criou esse silêncio lá. Uma função bem interessante também. Invert flip é o seguinte, essa parte de baixo aqui, ele faz como se fosse uma inversão de fase. Mas, na verdade, não é uma inversão de fase, é uma inversão só visual, para você ver, porque a onda aqui, se eu pegar ela aqui, ela vai inverter o flip dela lá. Essa parte que está embaixo aqui passou para cima e vice-versa, entendeu? Ele inverteu. Ela para ficar mais fácil você visualizar ou até mesmo você fazer uma edição com um pincel, por exemplo. Isso é muito usado para isso. No caso de mute, é para você mutar. Você vai selecionar um pedaço e se você vier e apertar o mute, ele mutou aquele pedaço, né? Em seguida começa. É uma função interessante. O normalize é uma função que a gente vai usar na parte de edição quando a gente estiver fazendo a finalização e masterização, que é exatamente para você criar os padrões. Ele já vem presetado aqui, ó, máximo e pico value, né? Ele vai normalizar ela para 0 dB lá. Pronto, ó. Essa aqui já está normalizada, então ela não teve ação nenhuma. Digamos que essa wave aqui tivesse, por exemplo, com um volume todo mais baixo, exemplo. Né? Só para citar como exemplo, ó. Ficou baixinho, eu até exagerei muito. Vamos fazer aqui com menos para ficar mais fácil, ó. Pronto, ela tá. Se eu viesse aqui e normalizasse isso, ele iria normalizar para 0 dB. Olha lá. Ele voltaria, né, para a forma que ele estava anteriormente. Né? Então, normalize a gente vai ver mais para frente. Esse pan e expand é a mesma coisa daquele pan que a gente viu lá no envelope. Só que é muito melhor você fazer no envelope, porque esse aqui, no momento que você fez, você não tem como desfazer se você fizer uma ação em seguida. Então, é melhor você usar lá. Né? O resampler, o que é resampler? Além da wave poder ser gravada em bits e em sample rate diferentes, digamos que você tenha gravado em 48 e você quer passar para 44. É a mesma coisa do bit, quando eu vi anteriormente aqui do bit. Estava em 24, eu passei para 16, né? O 16 para 24, você pode estar passando da maneira que você quiser. E o mesmo acontece com o sample rate. Você pode estar convertendo de 48 para 44 ou de 44 para 96. Aí vai ser de acordo com a sua necessidade. Então vai ser onde você toca o sample rate. Esse reverse é muito usado para algum tipo de para fazer efeito de rádio que você reverte. Você marcou, ele vai inverter a onda. Ele faz ela inverso dela. É uma função, a gente usa isso eventualmente para rádio. Esse Smooth Enhancer é como se fosse uma forma de você jogar, excitar. Na verdade, o Enhancer é como se ele estivesse excitando. Ele cria meio que como se o efeito em tempo real, assim, o que acontece, é mais ou menos como se ele pegasse a música e trouxesse ela mais para frente. É como se fosse se estivesse excitando um pouco o áudio, jogando ele mais para a cara do alto-falante, assim, né? Em tese, eu acredito que ele seja, teoricamente, eu acredito que ele aumente um pouco o médio. É um efeito que eu uso pouco também. O time stretch é uma função interessante e muito usada. Para que serve? Você vai poder acelerar ou diminuir o tempo, ó. Acelerei o tempo. Você vai perceber que, principalmente nas waves estéreo, ele acaba criando um som de tubo, assim, porque ele não consegue corrigir o som, apesar de você fazer essa alteração,
dele funcionar para alguns casos especiais, você percebe que algumas músicas que tem mais elementos, que ele acaba criando um som metálico, né? É uma das consequências de você acelerar ou adiantar a música. Ele cria um som metálico. Ó, aqui eu atrasei ela. Ele acaba, como ele tem que achatar, ele tem que esticar ou encurtar, ele acaba criando um defeitinho no áudio. Esse efeito vocês vão perceber que no caso da pista estando mono, ele é bem menor, ele é quase imperceptível no caso da pista estando mono. Mas é uma operação muito interessante, é uma função muito interessante. Eventualmente, por exemplo, a gente cria aqui, no nosso caso, nós estamos até criando como exemplo aqui, editando um jingle que a gente fez para um suco aqui. A gente, digamos que esse jingle tivesse ficado com 30 segundos e meio. Eu poderia ajustar ele para 30 segundos. Né? Então é uma função bem interessante e muito usada. O volume é para você abaixar o volume geral dele. Você selecionou tudo, vem aqui no volume e altera o volume. Ou aumenta ou diminui, né? No caso aqui, por exemplo, se eu diminuir menos 17 dB, eu diminuir o volume de 17 dB. Mas pouco usado também, o mais interessante é você usar um envelope que você pode estar alterando esse volume antes de você estar finalizando. Agora vamos falar um pouco de efeito. Na barra Effects, a gente vai conhecer um pouco dos efeitos que o programa já vem, né? O SoundForge já vem incluso dele, da própria Sonic Foundry. Esse Acoustic Mirror isso antigamente a gente usava muito, que ele criava tipo como se fosse um ambiente de salas. Você tinha diversos presets, onde você criava sonoridades específicas, né, de acústica. Então era usado. Hoje, pessoalmente, eu acredito que pouca gente use, exatamente porque você já tem reverb, que cria diversos tipos de ambiente, então é mais fácil. A gente, na verdade, todos esses efeitos da Sonic Foundry, a gente tem na maioria deles outras opções para poder usar como plugin lá no FX Favoritos, que a gente vai ver mais para frente. Então esse Acoustic Mirror é pouco usado, em síntese você cria ambientes, né? Você espelha ambientes. Esse amplitude modulação é como se fosse uma coisa de compressão, né? Já é uma coisa mais voltada de modulação de amplitude. Eu, na verdade, uso muito pouco porque, na verdade, a parte gráfica dele não é muito boa, então realmente, eu acho que não tem nem por que a gente estar explicando ele, mas em síntese é como se fosse você estaria regulando a amplitude dele. O chorus é um chorus normal, como esse que a gente usa para guitarra, algumas pessoas usam para voz. Você vai regular o efeito aqui, né, da maneira que você quiser, e vai aplicar esse efeito, ele já fica, é fácil de você operar. O delay e o eco da mesma maneira, você vai vir, né, delay é repetição, né, que você põe, exemplo, aqui, ó. Né, isso é muito usado para voz, né? A gente usa tipo quando dando uma repetiçãozinha. E aí você tem esses formatos aqui que você pode usar, o multitape, o simple, né? A distorção é para você criar um drive mesmo, mas muito pouco usado, mesmo para você criar uma saturação, né? Uma distorção no som mesmo. Você cria uma saturação, mas é uma função muito pouco usada também, mas é interessante ter. Dynamics aqui vai ser a parte mesmo de compressão, né? Parte gráfica de compressão dele aqui. Mas eu sugiro também a gente usar outros plugins que eu vou mencionar aí na frente, porque essa parte gráfica dele, ela acaba não te mostrando redução, então eu realmente não gosto de estar usando isso aqui não, porque é importante você conhecer redução da parte de compressão. Inclusive nós vamos ter um curso só de compressor, e é bem interessante que o compressor é uma das ferramentas mais importantes para serem usadas, numa gravação, numa mixagem, enfim, né? A parte de envelope também é aquela questão do envelope lá do volume, então é muito melhor você usar o envelope pelo Ctrl V, pelo V simplesmente, que você vai ter como estar alterando tá alterando continuamente antes de você terminar a edição. O flanger vai ser o efeito de flanger mesmo, que ele é um efeito, é uma variação na verdade do chorus, né? Tem uma característica similar à do chorus, e o wah-wah da mesma maneira. Esse grapper também, snipper aqui, é a mesma coisa, é um efeito de... que ele dá tipo uma falhazinha, tá vendo? Ele cria um intervalozinho no grapper. É um efeito específico que é bem interessante, assim, eventualmente você usa ele e acha legal, para uma edição, para uma vinheta, né? É bem interessante.
O Noise Gate a gente vai falar mais para frente de Noise Gate. O Noise Gate também é abordado dentro do curso de compressão. É uma função de você cortar o ruído no fundo, é bem interessante. Vou exagerar aqui para você ver. É o seguinte, você começa a limitar até uma quantidade de dB específico que ele só pode atuar, né? Aqui eu exagerei, à medida que eu vou, ele só vai pegando os picos, porque abaixo disso eu anulei. O gate eu tenho que explicar ele mais especificamente nesse curso do compressor, eu vou falar mais aqui, porque o gate é uma função bem interessante. Esse aqui é o pitch, que é o pitch bend. Eu gosto de usar esse aqui, que você tem o pitch bend, que é onde você faz, por exemplo, aqueles efeitinhos, né? Você pode estar pegando a wave e estar inserindo nela, clicando 2 vezes, como é que você quer que o pitch sobe. Aqui você põe a quantidade, se você quer 2 intervalos, 24, né? Uma oitava. Para quem não sabe, cada oitava tem 12 intervalos. Ele não classifica como nota, ele classifica como semitons, tá? Então, por exemplo, para quem quer subir um tom inteiro, vão ser 12 semitons, ok? No caso aqui do pitch shift, é para você subir. Você poderia subir o tom da música, sem ser gráfico, né? Você sobe ele, você tem ainda a opção de preservar a duração. Exemplo, vou subir o tom dessa música. Subir 2 tons. Mas você percebe que você tem uma perda de qualidade do som, né? Mas serve para alguns efeitos. Reverb é para você inserir um reverb. Fiz de uma maneira exagerada para vocês verem. Então, você pode inserir um reverberzinho, é muito interessante. Esse reverb dele aqui é bem interessante. O vibrato é aquele vibrato comum, né, todo mundo já conhece. Ele cria um vibratozinho, né? No caso do último aqui, o Wave Hammer, que vai ser um plugin de finalização, ok? Você pode estar usando ele para finalizar um projeto. Você vai estar mexendo no compressor, regulando. Você pode aumentar o volume, né? É um plugin de masterização aqui final que já vem dentro do Sonic Found, né? Ok? Então, na parte de effects é isso. Bem, agora no Tools, a gente tem esse Unitrack at11 Audio CD, que é para você gravar um CD por aqui. Então, ou seja, muitíssimo pouco usado, né? Não tem necessidade de você gravar um CD dentro do software aqui. Você pode gravar ele depois. Se você gravar e finalizar o CD, ele só vai tocar aquela música, não vai ter como você inserir. Então, é uma função, né, que você poderia estar gravando, se você quisesse, até que dentro do software, para quem não tem um Nero, não tem um outro software de gravação, mas é muito pouco usado. Esse auto-região aqui é uma coisa legal, assim, que às vezes quando você pega, por exemplo, um CD de loop, você quer criar as regiões, que ele já faz o recorte pela sensibilidade. Você vem e cria a região aqui, você regula o mínimo level aqui, ou seja, no momento que ele tiver com um volume mínimo, para ele, a distância, tiver em silêncio, para ele poder encontrar as regiões. Você apertou aqui, ó lá, ele já cria todas as regiões para você. Digamos que aqui fosse um CD de loop, ó lá, ele cria todas as regiões para você, fica fácil. Então isso é muito usado mesmo, já me quebrou um galhão. No momento que eu tinha meus CDs de áudio, eu queria transformar eles em já uns loops prontinhos. Então, ou seja, só coloquei no auto-região, ele já achou tudo automaticamente. Uma função bem interessante. Esse extract região é exatamente para você remover as regiões, né? Esse detect clipping é exatamente para ele criar, é tipo como se tivesse o começo do clipping. É mais ou menos aquele auto-região, só que ele cria os markers, né? E você só regula a detecção. Qual que é a intensidade da detecção do silêncio aí, entre aspas, né, do volume. Né? No momento que ele sentir que o volume é um pico, ele entende que isso é o começo desse clipping, que ele chama de clipping. É como se você tivesse com várias músicas juntas e você quisesse separá-las, entendeu? Seria mais ou menos isso. Esse find aqui, quando você adiciona uma opção de coisa dentro do coisa, como marca, região, e você quer procurar isso pelo nome que você colocou,
você pode procurar. Esse repair aqui, ó, eu acho uma função muito interessante. Esse interpolate, principalmente, a gente usa muito. Às vezes vai acontecer com vocês no momento que você faz uma edição e essa edição ela acaba criando um corte brusco. Esse corte brusco ele vai dar um estalinho no momento que você apertar play, né? Então isso, o interpolate, um exemplo aqui, deixa eu tentar forçar uma barra aqui para criar esse choque que eu falei com vocês. Não estou conseguindo aqui. Ele cria como se fosse ele cria essa linha aqui, ó, vou até exagerar ela aqui, ó. É como se ela criasse um pico assim nessa linha. Então no momento que você interpola isso, ele acaba consertando isso, diminuindo esse choque. Ah lá, ele consertou a linha, viu? Ele acaba interpolando isso aqui e tirando. Isso o que acontece na verdade é o seguinte: você faz um corte às vezes numa wave ou junta duas waves que são muito diferentes, que o começo dela é diferente, então ele dá tipo uma emenda bruta nessa linha aqui. Então no momento que que a wave passa nesse local, né, que o play passa nesse local, ele gera um estalinho. Vai acontecer isso com vocês. No dia que acontecer, vocês têm um interpolate aqui que soluciona, é show de bola, entendeu? Vale a pena. Esse áudio restauração também aqui é muito usado. Esse software, a turma usa ele para poder gravar, passar os discos de vinil para CD, vem, grava com a placa e depois usa o áudio restauração que ele tira todo o click remove, que é aquele chiadinho do vinil, né? Aqueles estalinhos que o vinil dá. É um plugin muito usado mesmo, a turma usa muito ele. Aqui você vai mexendo nas funções dele. Se você for analisando, você vai achar cada ponto. É muito interessante usar esse plugin. Esse crossfade loop aqui, ele vai ser aquela coisa voltada para loop, que não é o nosso caso aqui, que vai ser o começo e o final desse loop, né? Esse sampler aqui é para você criar também aquele sampler lá, tipo o do Acid. Só que a gente não vai ver. Esse sintetizador aqui são algumas coisas que ele tem lá, por exemplo, contando de 1 a 10, né, no telefone, tá vendo? Digitando, né? Você tem uma opção de coisinha assim, mas muito pouco usado mesmo também. É mais uma coisinha para adicionar. Esse FM aqui é para criar as frequências, né, a quantidade de hertz. Você pode usar lá 44.1, tá vendo? Aqui 440, né? Você está criando um FM, um sintetizador de FM. E esse aqui é para você criar ondas mesmo também com frequências específicas. É muito pouco usado mesmo. A estatística aqui, você vê exatamente quantos decibéis que está, o left, o right, né, qual que é o valor do sampler, o mínimo da posição, o máximo, né, bem legal assim para quem quiser dar uma olhada, assim é interessante. Esse batch convert é uma função interessante, digamos que você queira converter todos os arquivos que você tem, por exemplo, em MP3 para Wave, você abre ele aqui, né, e vai adicionando os arquivos todos, por exemplo, e aí depois você escolhe como é que você quer. Você pode processar eles todos de uma vez, entendeu? Você pode processar e escolher o formato de saída de cada um deles. É bem interessante para quem quiser, embora a gente tenha outros programas que façam também. E esse script entra naquela coisa dos scripts, para você poder criar os scripts que seriam comandos automáticos para fazer. Então, no caso de tools, a gente ficaria nisso aí. Bem, o FX Favorites, ele exatamente é onde, quando você instala o SoundForge, de repente você compra outros plugins, como diversas marcas, Waves, enfim, tem uma opção de outras marcas de efeito que são muito legais, e ele vai aparecer, ele vai adicionar, ele chama isso de plugin. O que é plugin? Plugin é um efeito, né, um efeito externo que você põe para rodar dentro desse software. Né, muito interessante e muito usado. Então, no momento que você abre sua janela de plugin, você tem vários plugins que você vai instalando, que nós vamos ver isso na parte de operação desse curso. Bem, na parte de options, como as opções são muitas, eu vou pular essas todas aqui e já vou nas partes que eu acho que são fundamentais para a operação inicial, tá? Então vamos aqui para preferência. Preferência, eu acho que é interessante a gente vir nessa parte de áudio, exatamente, muitas vezes você tem uma placa que ela tem várias entradas e várias saídas, que é o caso da minha aqui, por exemplo. Então você pode, por exemplo, estar escolhendo, aqui ó, essa minha tem a entrada e saída 1, 2, 3 e 4, né? E ela tem esse monte de entrada. Então, eventualmente, eu tenho alunos aqui que eu não consigo gravar. É porque, na verdade, a placa de gravação dele está diferente, a porta que ele
Selecionou. Por exemplo, se você tem uma placa simplesmente LR, não vai ter essa opção. Mas se você tem uma placa, por exemplo, com 8 entradas, se tiver selecionado aqui, por exemplo, na 8, você não vai conseguir gravar, né? Porque se você está entrando o áudio na sua porta 1 e 2 e está selecionado na 8, ele não vai estar tocando de jeito nenhum, né? E o mesmo com playback. Por exemplo, se eu selecionar aqui a 3 e 4, o som não vai sair, porque ele sai para as minhas caixas de som na 1 e 2. Então, uma função muito interessante que a gente tem que ficar atento aqui. Na parte VST, você tem como procurar um diretório alternativo do VST. O que é isso? Por exemplo, o plugin VST, o SoundForge classificou como default a pasta arquivo, programa, standback, VST plugins. Digamos que ele instale algum outro plugin VST, instale no outro diretório e não apareça aqui automaticamente no momento que você abre o seu programa. Por que ele não apareceu? Porque o SoundForge não achou a pasta aonde esse plugin está instalado. Você pode vir aqui nesse alternativo VST e endereçar essa pasta que o seu plugin vai abrir, né? Em síntese, da parte de Ops, nós vamos nos ater a essas opções só. Na parte de Windows, é para você organizar as janelas, criar e organizar. Aqui, por exemplo, eu criei duas tracks e posso organizar ela de todas essas maneiras, em cascatas, horizontal, vertical, tá vendo? Você pode ir organizando da maneira que você quiser. Então a parte Windows é mais parte de janela. A parte de Help, para quem entende um pouco de inglês aí, ó, todas as informações do software, se você clicar no F1, você vai ter aqui. É muito interessante. E mesmo para quem entende pouco inglês, é interessante aquelas dúvidas, você está buscando aqui no seu F1 aqui, que é no Help, né? Ou vem no Help e vem aqui no F1, ou senão simplesmente dentro do software você aperta o F1 e você pode estar procurando algumas dúvidas finais ali. Da parte de menu é só isso. Agora vamos para a parte prática. Bem, agora nós vamos citar alguns exemplos de gravação. Você vem no File, vem no New, vai abrir a janela do novo track que a gente já passou na primeira parte do curso. Abrindo essa janela, você vai escolher quanto que é o sample rate que você vai querer gravar, se é em 24 bits ou 16 bits. Lembrando que essas placas comuns, elas gravam no máximo em 16 bits, né? Somente as placas profissionais que você vai estar podendo gravar em 24 bits. Se for o seu caso, você estiver usando esse software para uso profissional, é interessante que você adquira uma placa de qualidade superior para que você tenha um resultado satisfatório no seu trabalho. No caso dos canais aqui, você tem a opção de gravar mono ou estéreo. Se você for gravar locução, que vai ser o nosso primeiro exemplo, eu vou gravar mono. Por quê? A locução é um microfone, que é um cabo só, logo é um arquivo mono. Né? Não tem necessidade de você estar gravando esse arquivo de microfone em estéreo. Você não vai ganhar qualidade com isso, porque o arquivo, o microfone é mono, não justifica. Né? O arquivo estéreo serve para quando você estiver capturando, por exemplo, um som de um toca-disco, que é estéreo, um som de um outro equipamento externo, que seja estéreo, que tenha dois cabos ligados na porta de input da sua placa, aí sim justifica você estar gravando estéreo. Agora, nada impede também que você exporte esse arquivo mono em estéreo. Né? Quando eu sugiro gravar um arquivo de microfone em mono, é porque você não vai ter ganho nenhum em gravar em estéreo. Agora também não teria problema nenhum se você gravasse em estéreo também. No caso aqui nós vamos gravar mono para estar exemplificando os dois modos. Então vamos lá. Então aqui eu abri a janela, acabei de fazer a configuração. Você vem aqui no REC e arma o track para gravar, tá? Em seguida você vou pedir o locutor para que fale aqui agora. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Isso, por favor. Então veja bem, aqui a gente teve um pico máximo de menos 9 dB. Como eu disse, a gente tem que gravar o mais alto possível para que você tenha uma qualidade melhor. Quanto mais alto você gravar, você vai ter uma qualidade melhor. Obviamente, se você deixar ele rachar na entrada, que no momento que ele fica vermelhinho e clipa, a qualidade você começa a ter distorção. Mas o áudio, para dar uma explicação simples, é o seguinte: o volume máximo, se você olhar na sua mesa de som ou em qualquer outro equipamento, você vai perceber que o volume máximo é 0 dB. Então, ou seja, você tem o pico de 0 dB e para baixo você tem o menos alguma coisa que vai sendo até a qualidade da sua placa. Exemplo, essa placa que eu uso aqui, ela tem menos 104 de curva dinâmica, tá? Então vamos pensar que você grave com sinal com a entrada bem baixinha, por exemplo, a menos 70, como exemplo. Você vai ter que subir esse volume para dar player. Quando você sobe esse volume, automaticamente o menos 104 sobe junto. Então você acaba ficando com a distância entre o noise floor muito perto.
né, que é o ruído de fundo. Então, ou seja, quanto mais você gravar alto, mais você vai ter qualidade. Por quê? Porque o ruído vai estar mais no fundo, entendeu? Então é bem interessante fazer isso. Então vou pedir para falar de novo lá. Fala, por favor, para a gente regular a entrada. Este é um teste de locução. Aqui agora eu estou aumentando o volume. Se você gravar muito baixo, né, a qualidade da gravação estará comprometida. Veja bem, ficou com -3 e fica um nível satisfatório. Então, nesse caso, acabamos de regular a entrada, é só a gente pedir para repetir mais uma vez e gravar. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Em seguida você vem e aperta o stop. Para gravar, você aperta o R. E em seguida, para parar, você aperta em cima do R que ele gera o botãozinho de stop, ok? Tá aqui a gravação em mono. Este é um teste de locução, né? E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Então, para você gravar a voz, você procede dessa maneira, ok? Então vamos, que a gente não precisa necessariamente fechar esse quadradinho da voz, esse track que nós abrimos. Nós vamos aqui, vamos criar um novo, né? E vamos escolher as propriedades dele. New. Vamos clicar aqui, ó. Eu quero 44.1 da mesma forma, 24 bits, porém agora eu vou gravar uma trilha para poder estar exemplificando, ok? Então eu armei aqui e tal. Agora eu vou pedir se você arma o track e faz a regulagem também. Por quê? Porque cada trilha, na verdade, você fez uma regulagem na mesa, não quer dizer que essa regulagem vai servir para tudo, né? Para microfone você foi lá, aumentou o volume do microfone. No caso, aqui agora que a gente está gravando de um gravador externo, nós vamos ter que regular o volume mais uma vez. Então vamos passar, aperta play por favor. Se você vem, o canal é estéreo, você regula os dois canais, né? Você acaba tendo um volume satisfatório. Olha, ele clipou do lado direito. Você vem, diminui um pouquinho o volume, tá? Não é isso? Pronto. A gente está com uma regulagem, mais ou menos. Sem estar rachando. Pode parar, por favor. Então veja bem, a gente conseguiu agora regular a entrada de volume desse som externo que está vindo com uma qualidade interessante e a gente pode, com volume interessante, que vai gerar uma gravação de qualidade. Então agora vamos gravar um pedaço para que a gente possa ouvir. Você aperta o record, em seguida DJ aperta play. Não é isso? Então pode parar, por favor. Então, ou seja, no momento que você aperta em cima do recorde, o ponto de stop aparece. Se você apertar ele em seguida, ele vira um stop, né? Então você vê que a gente gravou esse áudio gerando um gráfico aqui, né, satisfatório. Então se você gravar, se você perceber que no final da sua gravação que tiver um gráfico muito miudinho, né, é importante que você refaça a gravação, porque em função daquilo que eu expliquei há pouco. Uma coisa interessante que muitas pessoas usam esse programa, ele é um programa que você pode gravar ele muito tempo seguido, né? Se eu apertar aqui para gravação aqui, por exemplo, ele está marcando aqui que eu gravo aqui pelo menos nesse HD meu aqui 2 horas, 1 hora e 38 minutos. Eu poderia estar gravando isso aqui direto, né? Serve para você gravar um show. Às vezes você está vendo um show na televisão, você pode pegar a saída de áudio da televisão, entrar na sua placa de áudio e gravar, por exemplo, todo o áudio do show, né? Como exemplo. Então é bem interessante. Aqui, ó, no momento que você aperta no trackzinho aqui para gravar, o próprio marquinho de recorde vira o stop. Então é onde você aperta para gravar, recorde, né? Ele aparece, tá o símbolozinho do recorde, você aperta. O símbolozinho é substituído pelo stop. Apertou, ele parou, tá? Então é mais ou menos a parte de gravação. Seria isso aí na parte de gravação. Bem, agora vamos para alguns exemplos de edição, tá? Nós vamos começar aqui extraindo do CD, como eu expliquei isso na parte de file, como que a gente faria. Agora vamos dar o exemplo disso. Você põe um CD no seu CD-ROM e aparece as faixas aqui, tá? E você vem, clica em cima dela, né? Ou aperta Shift e vai acrescentando cada uma que você quer, igual eu estou fazendo aqui, tá? Ou senão você pode também selecionar todas de uma vez também, se você quiser, né? Aí vai do que você quiser fazer. Você selecionou essa pista aqui, por exemplo, que é a 1, apertou OK, você vai extrair ela para dentro do seu HD. Conforme eu disse, é bacana até mesmo para você estar ouvindo
ouvindo música, quando você for ouvir música, você fazer isso para que você não fique forçando o seu CD-ROM. Muitas vezes, hoje as pessoas já compram só o gravador de CD e usam ele como CD-ROM. Então é importante que você faça isso porque ele tem vida útil sim. Se você ficar tocando CD, ele vai estragar o leitor e você vai perder seu gravador. Então até mesmo para você ouvir, é interessante que você use o Extract Audio from CD, que ele já importa e você já tem a opção de estar salvando isso dentro do seu HD, em MP3, né? Já ter arquivado isso lá, tá? Então você tem essa maneira de importar. E você tem aquela maneira também, que é pelo Open, que você vai pegar um arquivo que está dentro do seu HD, não é isso? Vamos pensar aqui, ó. E eu vou pegar esse aqui, ó, Final Audio Pro. Pronto, você clicou nele 2 vezes, ele vai abrir aqui dentro da sua tela e você já está pronto para trabalhar, né? Então, a gente pode, por exemplo, aqui, já fazer alguns exemplos de corte. Vamos começar aqui, ó. Vamos relembrar. O marker, né, que é o M, você clica e já arruma um ponto mais detalhado que você possa fazer um corte aqui. Você pode dar um marker aqui, inclusive você pode correr. Se você pegar com a setinha em cima da onde gerou o marker, você pode andar com esse marker para lá e para cá e fazer um corte preciso. Vamos lá, aqui, olha para você ver como é que é a precisão aqui, ó. Olha o marker aqui, ó. Eu pego em cima da nota específica, né? Então é bem interessante. Marquei esse marker aqui, vamos pensar que eu quero aqui, ó, fazer um outro corte preciso aqui também, ó. Vou dar um zoom aqui e venho, ó, e faço aqui, por exemplo, ó, né? Em seguida, ou seja, eu criei 2 pontos, 2 marcas distintos. Se eu clicar no meio deles, eu acabo selecionando, fica pretinha essa parte aqui, que vai ser a parte que eu vou editar. Se eu apertar Delete, por exemplo, pronto. Né? Você vê que, embora não tenha uma concordância musical aí, a emenda é perfeita. Né? Então você pode fazer isso para estar editando, fazendo, por exemplo, às vezes a música chega no final, mas você quer que ela repete o refrão mais uma vez, você pode fazer isso, né? Você pode estar diminuindo o tamanho dela, tirando partes que você não quer ouvir. Essa parte de inserção, de copiar, de cortar e colar, é aquilo que a gente viu. É selecionar o trecho que você quer, apertando o botão esquerdo do mouse e correndo com ele, você vai selecionar tanto um lado quanto do outro. Você tem aquela outra opção que é apertar o I no seu teclado, ele vai gerar uma memóriazinha virtual ali. Em seguida você vai, aperta o O, pronto, você faz a seleção, né? Você acaba selecionando sem ter necessidade de gerar um ponto de marca, se o corte não for tão preciso, né? Se você quiser também, você pode gerar uma região com corte preciso. Você dá um zoom muito forte, aqui bem um zoom máximo aqui, em seguida aperta o I, né? Ele já está memorizado aqui, embora ele não apareceu nada graficamente aqui, ele está memorizado nessa parte. Você vem aqui, por exemplo, e aperta o O. Pronto, ele selecionou as 2 partes que você colocou. Não é isso? Fica fácil. Se você quiser, com esses 2 pontos do I e do O, gerar uma região, o que é uma região? São 2 marcas, um do lado ou do outro, que ele já gera automaticamente. Depois que você fizer essa operação do I e do O, você pode vir e apertar o R. Olha lá, ele apareceu a janelinha de região. Você pode colocar, por exemplo, aqui, parte 1, né? Você vem e coloca, pronto, olha lá, já está selecionado. Ah, eu quero selecionar só a parte 1, pronto. Você clica 2 vezes entre a região que você vai selecionar essa parte. Então acaba que é uma função muito usada e muito interessante para você poder usar. Se você quiser copiar essa parte 1 que você gerou, você aperta, ela está no momento que você clica no meio dela, você aperta Ctrl C, ela seleciona toda e vamos colar ela aqui, por exemplo, no final. Você vem e aperta Ctrl V. Você acabou colando. Se você quer fazer isso repetidamente, você pode vir lá, apertando o Ctrl V, né, que é o colar, você acaba gerando uma cópia repetida, né? A gente não teve muita preocupação aqui com a emenda, só para estar exemplificando mesmo. Então acaba que fica muito fácil. O marker e a região são ferramentas muito importantes no momento que você estiver editando, para que você possa fazer esses cortes precisos. No nosso caso aqui agora, é só como exemplo, a gente não está tendo a preocupação de fazer esse corte preciso, até para poder dar mais informações do curso. Então, uma outra função interessante é o Ctrl K. Você pode, por exemplo, no momento que você gerou a sua região, aqui ó, gerei a região aqui, voltando aqui para essa parte, olha lá. Tá, que é o parte 1, que eu chamei de região 1, né? Então, se eu selecionei essa parte 1 aqui, se eu quiser ouvir sem estar cortando, eu posso apertar Ctrl K, que ele já vai pular automaticamente, né? Olha como é que ficou interessante.
Por quê? Porque quando você aperta Ctrl K, ele vem tocando a parte que não está selecionada, salta a parte que está selecionada e continua. Isso é tipo um preview para você fazer antes de você estar efetuando o corte. Ah, mas para que eu uso isso? Você pode usar muitas vezes se você está editando uma locução, por exemplo. Você vem, seleciona um pedacinho aqui e aperta Ctrl K para você ouvir como é que vai ficar a edição. Quer ver? Deixa eu pegar uma locução aqui para a gente citar isso como melhor exemplo. Você vem, né, abre essa locução aqui, por exemplo. Ó. Aqui a gente tem um espaço. Ó. E lembra? Você vê que demora. E lembra? Demora a locução dele entrar aqui. Então vamos pensar, você seleciona essa parte aqui, eu vou tirar esse espaço vazio. Em seguida eu venho e aperto Ctrl K para que eu possa ouvir o resultado. É um teste de locução. E lembre-se, se você... Né, você acabou tendo o resultado final lá. É um teste de locução. E lembre-se. Sem esse espaço. Aí, sim, agora ficou ok. Então eu posso deletar. Teste de locução. E lembre-se. Aqui agora da mesma maneira. Ó, selecionei esse pedaço, Ctrl K. E lembre-se, se você gravar muito... Né, ok. Se tivesse ficado ruim, eu só diminuiria um pedacinho, por exemplo. Ctrl K de novo. E lembre-se, se você gravar muito... Ok. Aperta aqui e foi. Né? Fica bem fácil de você fazer. Então é importante você usar o Ctrl K para todo tipo de edição que você vai fazer, que é um exemplo, já fica comandos rápidos, né? Por exemplo, você vem, da maneira que eu exemplifiquei, e já fica muito fácil você estar fazendo e estar misturando, recortando essa edição para obter resultados fáceis. Você pode, igual eu fiz aqui, em vez de fechar essa janela, eu minimizei ela. Né? Ou seja, você vem aqui, minimiza ela e pode estar trabalhando com vários tracks em separado. Então é bem fácil você estar mexendo. Porque, por exemplo, para que eu vou trabalhar com 2 tracks simultâneos? Por exemplo, aqui é uma trilha. Digamos que eu queira pegar essa locução aqui e colocar ela em cima dessa trilha. Aqui, ó. Eu simplesmente, como é que eu faço isso? Tá a locução aqui, eu clico, seleciono ela por inteiro e pego ela, aperto o botão do mouse e arrasto ela para cima da outra trilha que eu quero misturar com ela. Ou seja, ela vai abrir essa janela de mix. O que é essa janela de mix? Essa janela de mix, ela consiste no seguinte. Aqui ela mostra que é o source, que é a locução que eu estou mexendo, e aqui a destinação dela. Aqui eu tenho o volume dessa locução, e aqui eu tenho o volume da base. Pô, mas por que eu tenho esse volume separado? Exatamente para eu poder abaixar o volume da base, porque se as duas tiverem o mesmo volume, no caso como isso aqui é uma locução, a locução não vai aparecer. Então eu venho aqui, abaixo o volume e nós vamos conhecer agora a teclinha preview. O que é a tecla preview? A tecla preview você pode estar ouvindo antes de estar... você vai ter ouvido... Este é um teste de locução. Né? E lembre-se. Você aperta ela, você ouve previamente antes de estar fazendo a finalização, apertando OK na mixagem. Então, ó. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar, este é um... Ok, você vem, aperta OK, pronto. Olha como o que acontece. Na verdade, a trilha vem no volume dela, normal. Este é... No momento que entra a locução, a gente abaixa automaticamente a base. Olha como é que fica. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Em seguida, terminou a locução, ele aumenta o volume sozinho. Então é uma função muito rápida para você estar gravando para os locutores aí que querem gravar a sua voz e botar em cima de uma trilha. É uma operação muito rápida, né? Que você grava a locução, em seguida já joga ela em cima da trilha, ele já abaixa no momento que a locução entra o volume e fica uma coisa fácil de poder estar fazendo com um simples comando, só de pegar e arrastar, né? Então agora vamos criar um exemplo da gente criando um loop. Por exemplo, a trilha está aqui começando, ó. Então é fácil a gente vir aqui, ó, por exemplo, agora vamos fazer uma edição com mais cuidado, ó. Você vem aqui no comecinho da trilha, né, ó, e vem, aperta o M, por exemplo, você criar um marker, já volta aqui no final do compasso, ó. Ou seja, então você criou aqui, ó, olha lá. Pronto, agora nós criamos um loop perfeito. Se você vier aqui em cima, loop playback, que é o atalho Q, aqui ó, o que vai acontecer, ó? Você selecionou, a emenda fica perfeita, né? Você pode vir, selecionar clicando 2 vezes, você acaba selecionando toda a pista, apertar Ctrl C, por exemplo, e vir colando, ó, uma opção de vez, ó. Olha o que você pode estar fazendo. Olha o tanto que eu criei.
só da mesma parte. Eu criei um loop, né? Uma maneira fácil de você estar criando um loop. E aí, se você quiser posteriormente, o que você pode vir fazer aqui, ó? Você pode vir nessa parte tá selecionada, voltei para o track 1, ela deletei essa parte, deleto a introdução e aqui ela continuaria, por exemplo, né? Aqui a gente poderia já emendar essa parte inteira daqui para frente, por exemplo, ó. Cheguei, marquei lá no final, só de pegar e arrastar, misturando uma com a outra lá. Só que eu coloquei no final agora, olha como é que é interessante. Em vez de eu pegar e colocar aqui por cima, eu coloquei no final aqui, ó, exatamente no último marker. O que vai acontecer? Nesse caso, eu não preciso abaixar o volume. Eu só venho aqui, ó, e zero ele, ó. Põe ele zero, para ficar o mesmo volume. Pronto, eu emendei ela. Ou seja, eu coloquei um loop da primeira parte, e em seguida ela já entra para outra parte da música, né? Então você pode estar montando as suas músicas da maneira que você quiser, né? Fica fácil de você mexer. Então agora nós vamos converter para 16 bits. Vem aqui no processo, bit, e passa para 16, ok? Tá, uma pergunta que as pessoas fazem, pô, se eu vou terminar o projeto em 16 bits, por que eu tenho que gravar em 24? Quando você grava em 24 bits, você finalizando em 16, a perda é menor. Quando você grava em 16 e finaliza em 16, por você ter gravado em 16, acaba que a qualidade fica um pouco inferior quando você grava em 24. Você vai perceber no momento de ver uma placa em 24 bits, quando você gravar, que você vai ter a qualidade sonora bem melhor, né? Continuando aqui, você pode estar usando também o resampler, né? Vindo aqui, está usando o resampler para você alterar. Digamos que você vai mandar essa trilha sua para vídeo, porque vídeo é 48 kHz, o formato de sample rate. Pronto, você vem e passa esse arquivo para sample rate para 48, né? Se vocês perceberam, deu até uma paradinha na hora de apertar play. Por quê? Porque a placa estava alterando o sample rate dela. Se você vier aqui agora na placa, por exemplo, ó, ela vai estar com o sample rate dela em 48 Hz, tá vendo? 48 kHz. Então é interessante. Então ela faz a conversão automaticamente. Vamos pensar que a gente desfaça essa ação apertando Ctrl Z, né? Que é o undo. Ela demora um pouquinho para dar play e aí agora o arquivo já está em 44, né? Se você pode acontecer de sua placa não suportar play em 48, se você passar para 48, no momento de você apertar play, a sua placa não vai estar tocando. Então, da parte de edição, é muito simples. Na verdade, as possibilidades são muito maiores do que essas que eu expliquei. Mas, se você tendo acesso e sabendo operar dentro desses comandos que a gente viu, você vai saber fazer de tudo. Aí vai da sua necessidade e da sua capacidade de estar inventando aqui novos, cola daqui, cola dali, faz os loops. Então é bem fácil de estar editando, tá? Então acho que de edição é isso aí. Bem, agora vamos para a parte final do curso, que é a parte de finalização e tratamento, tá? Desse projeto seu. Muitas pessoas usam esse software para poder estar convertendo disco de vinil para CD. Então, ou seja, ela vem, liga o toca-disco dela num pré-amp, né, ou no receiver, para poder estar importando junto à placa de áudio. Por que tem que fazer isso, se esse for o seu caso? Se você ligar direto o toca-disco na placa, o toca-disco é em, se eu não me engano, 75 ohms, e aí o sinal entra muito pequeno. Tem que passar por um receiver, para esse receiver estar convertendo esse sinal, e aí você pega a saída de linha desse receiver e liga no input da sua placa, tá? Para que você possa estar fazendo essa restauração. Fazendo isso, por exemplo, se houver necessidade, tiver aqueles cliquezinhos, né, você pode vir aqui no áudio restauração e passar esse plugin, que é um plugin que funciona muito bem. Essa parte aqui de cima você vai estar, se ele tiver com um cliquezinho, no caso essa nossa wave aqui não tá, mas se ele tivesse, você poderia vir aqui e estar fazendo a regulagem, ele estaria removendo esse cliquezinho. É muito usado mesmo, é muito bacana de fazer. E aqui você tem também o Reduce Noise. O que é isso? Você vai mexendo, colocando e tirando e vendo a regulagem, ele vai tirando aquele noisezinho de fundo, aquele barulhinho que gera no fundo. E você vai usando essas outras regulagens aqui, ele já tem os presets, né, já tem um preset que é o General Restauração, e dentro desse preset você vai alterando cada uma desses parâmetros que você vai percebendo o resultado final. Você pode usar o preview, né, que é aquela função que eu falei com vocês que vocês podem estar ouvindo previamente antes de você estar renderizando esse projeto, né, esse plugin. Então você pode vir aqui, tá apertando preview e tá ouvindo
e vai diminuindo, você vai percebendo os cliques, você vai estar percebendo o noise diminuindo, então você vai aumentando e diminuindo a intensidade até chegar num resultado satisfatório para o que você está querendo. A gente não vai aprofundar muito nisso aqui, porque vai ter uma outra parte do curso. Nós vamos criar um novo curso só de restauração, onde a gente vai ver passo a passo da captura ao tratamento e finalização. A gente vai passar superficialmente só para que você possa conhecer e começar a mexer. Tá? Então, uma função que você pode estar usando para restaurar. Depois que você fez essa captura e que você restaurou, você pode normalizar. O que é normalizar? Normalizar está aqui no processo, você vem e normaliza. Ele já tem aqui nos presets dele alguns bem interessantes. Por exemplo, você pega, por exemplo, esse de música aqui, ó. Ele vai dar tá dando uma normalizada e vai estar crescendo a wave um pouco, dando um pouco mais de volume para ela, né? Você tem já de preset aqui, ó, alguns formatos. Você tem esse que está entre aspas music, né? E você tem um aqui que é um pouquinho mais baixo, e você tem um que esse em 6 dB que é muito alto. Eu gosto muito de usar esse primeiro, que é o maximizar o máximo pico de volume aqui. O que vai ser isso? Vamos desfazer aqui para a gente voltar, ó. Você vem aqui nele. Nesse momento, se você deixar ele no máximo pico value, você não vai estar achatando nenhum tipo de onda. Aqui, por exemplo, ó, a gente não está fazendo nenhum tipo de compressão, né? Então, o que eu faço? Eu gosto de vir aqui primeiro, só dar um maximize aqui de pico, né? De volume, sem estar alterando a dinâmica dessa música, para que a gente possa fazer isso depois com mais calma. Então, aqui, por exemplo, eu só dei o normalize nele aqui, e agora nós podemos, ele quase não alterou, ele subiu muito pouco o volume. Nós vamos agora dar uma equalizada nisso aqui. Como é que nós podemos fazer? Agora nós vamos entrar no FX favoritos, né? No caso, eu aqui tenho muitos plugins, mas nós vamos nos ater aqui aos da Sony, exatamente para que a gente possa exemplificar para quem só tem o software da Sonic Font, que já vem com esses plugins da Sony aqui, tá? Então você vai clicar aqui, por exemplo, no Sony Express FX Gráfico Equalizador. Você tem um equalizador, você vai apertar o Preview e daí você vai estar podendo equalizar, botando mais agudo, né? Vai estar mexendo da maneira que você quiser. Aqui embaixo você pode resetar. Lembrando o seguinte, essa coisa do agudo e do grave é uma coisa muito perigosa. Você tem que colocar ele de uma maneira bem sutil. Por quê? Porque a princípio, quanto mais você põe agudo e mais você põe grave, o som fica mais bonito, né? Ele fica mais brilhante, com mais grave, né? Teoricamente, algumas pessoas acham, eu pessoalmente não gosto, mas acham que o som fica mais bonito. Mas no caso de equalização, o que acontece, para ser bem uma explicação bem sucinta aqui, é o seguinte: equalizador, na verdade, você não insere agudo e nem coloca grave. O que você faz é aumentar o volume, o ganho dessa frequência específica. Aqui, ó, nesse equalizador, a gente está vendo aqui, por exemplo, o 15K, que seria 15 kHz. Se você aumentar, você vai estar aumentando o ganho disso. Então vamos pensar que a gente faça isso aqui, ó, de uma maneira exagerada, que eu subi o 15, o 7.2 kHz e o 1.8 kHz. Ou seja, na verdade, eu estou aumentando o ganho dessas frequências. Então, com isso, áudio é sempre uma troca. Você acaba gerando prejuízos nessas outras frequências que você não está alterando, né? Então, o equalizador tem que ser exatamente, eu classifico aqui de uma maneira bem simplificada, que é o seguinte: é um remédio para dor de cabeça. Se você está tendo algum prejuízo de frequência, se você tem alguma frequência que está faltando, você vem e sobe o ganho dessa frequência. Mas o equalizador você tem que usar com muito cuidado. Por quê? Vamos citar um outro exemplo. Eu conheço muitos locutores que gostam de acrescentar grave e agudo na voz. O que acontece? Ele acaba tendo um prejuízo de médio, né? Como se nós fizéssemos aqui, ó, nesse gráfico, ó. Então você acaba tendo um prejuízo de médio. Então, no momento que você mixa essa locução com uma outra trilha, por exemplo, o que vai acontecer? As frequências médias vão estar em ganhos menores, não é isso? Então acaba que você fica menos audível essas frequências. Então o equalizador é para ser usado com muito cuidado. Agora, é uma ferramenta muito legal, você pode estar usando. Ela acrescenta um brilhozinho, né? Mas de uma maneira bem sutil. Equalizador tem que ser usado de uma maneira bem sutil mesmo, para que você não possa estar comprometendo o resultado desse trabalho. E outra coisa interessante, muitas vezes você está ouvindo, para quem não tem monitor de referência, na sua caixinha de som ou no seu fone de ouvido, muitas vezes
o som tá soando bem e tá bacana, mas você tem que entender que esse som ele tem que tocar em todos os lugares. Então muitas vezes, digamos que o seu fone tem uma falta de agudo, você vem e acrescenta um agudo, né? O que vai acontecer? No momento que você ouvir num som que está estável, que tem um agudo normal, ele vai brilhar. E num som que ele tem um agudo exagerado, ele vai ficar insuportável. Então você tem que estar pensando que esse áudio que você está mexendo, ele tem que ser ouvido em todos os tipos de equipamentos, né? Então você tem que tomar cuidado. Normalmente as músicas que a gente pega, elas são masterizadas, elas são muito bem equalizadas. Então só quando você quer alterar um pouco essa equalização, mas com muito cuidado. É importante que você não saia por aí fazendo equalização, colocando agudo não, porque realmente você pode estar comprometendo a qualidade desse trabalho. Né? Então vamos pensar que nós passamos um equalizador bem fraquinho, né? Só para dar um brilhozinho, né? Nessa wave. Então se a gente quiser, por exemplo, vamos partir agora para uma locução. Está aqui a locução, ó. Um teste de locução. Vamos colocar nessa locução, por exemplo, um reverb. Vamos lá no FX Favoritos, no Sony, e vamos pegar o reverb aqui da Sonic Foundry. Tá aqui, ó. Ele já vem com alguns presets, olha lá, de small, que é um local pequeno, né? Você tem, ele simula diversos parâmetros de clube, né? Que ele vai usar diferentes tipos de reverb. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse Small Night Club aqui, ó. O que é o reverb, na verdade? Na verdade, o reverb é uma emulação de diversos tipos de ambientes diferentes. É isso que é reverb. Exemplo, você entra no banheiro da sua casa, por exemplo, os azulejos acabam gerando um excesso de reverberação, né? Você entra em uma sala que seja muito cheia de elementos, por exemplo, muito cheia de móveis, ou com, sei lá, sofá, acaba que essa sala é uma sala muito seca. Né? O som dela não reverbera de jeito nenhum. Então, o que é um reverb? Nada mais é do que uma emulação de ambientes. Então, aqui você tem alguns tipos, olha lá. Tem até caverna aqui, você tem de média sala média. Então, você vai ter diversos tipos. Vamos usar aqui, eu gosto sempre de usar um menorzinho. Vamos pegar aqui, por exemplo, um Bridge Small Room, que é uma sala brilhante e pequena. Tá? O reverb tem um macete para você usar ele. Eu sempre digo que se ele aparecer, se você começar a perceber que o reverb está visível, assim, está audível, ele já não ficou legal. Então, por exemplo, ó. Este é um teste de locução. Tá ruim. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Este é um teste de locução. E lembre-se. Aqui eu coloquei pouquinho. Pô, mas eu não estou nem ouvindo. Eu quero colocar mais. Este é um teste de locução. E lembre-se. Fica ruim. Na hora que você misturar isso com outras coisas, não fica legal. Então, pode ir nessa receita, pode ir colocando ele até no momento que ele não fica tão audível. Se ele ficar audível, pronto. Já não está legal mais. Este é um teste de locução. Sem reverb. Se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Eu colocaria isso. Tem reverb de uma maneira sutil. Um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação está quase imperceptível. É isso que é o grande lance. Tá? A gente pode usar também aqui nos plugins da Sony o delay, por exemplo. O que é o delay? Delay são aquelas repetições. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Esse volume que eu mexi aqui é exatamente a mixagem entre a repetição e o volume principal. Esse aqui de cima aqui é o tempo em milissegundos. Existe uma conta fácil de você fazer para você poder saber quando você tem uma música, por exemplo, que está em 100 BPM. Se você pega 60 e divide por 100, você vai saber qual que vai ser os milissegundos que você vai colocar aqui. É uma continha bem interessante e muito usada. Por quê? Para quando, digamos que a música tem um intervalo em 100, por exemplo. Você quer fazer uma repetição que seja contínua, por exemplo, um lá, né? Que fosse contínuo junto com a mesma repetição do BPM da música. Simples, você vem, divide 60 pelo tempo da música que você vai achar a quantidade dos milissegundos aqui do delay, tá? O decay aqui, ele seria como se fosse um feedback, seria a intensidade. É um teste de locução. E lembre-se, se você gravar a repetição, seria a repetição desse delay, a quantidade de repetição que ele vai dar. Agora, o delay também, a não ser em casos especiais, né?
que você pode usar ele de uma maneira exagerada. Tem que ser de uma maneira sutil e serve também a mesma regra do reverb. Se ele começou a aparecer muito, ficou chato. E o delay em especial, por ele ter essa repetição, ele repetir mesmo aquilo que você falou, imagina se você colocar isso, por exemplo, numa locução. Fica horrível, né? A coisa vai ficar embolando, vai ficar confuso da pessoa entender. Então isso é muito usado mais para música, para você dar um charmezinho, colocar no fundo da voz, tá? Vamos passar agora para a parte de interpolação. O que é interpolação? Interpolação, no momento que você está finalizando, acontece, eu até já falei isso na primeira parte, em um outro tópico aqui, que é quando você faz um corte, e esse corte, por exemplo, aqui, ó. Você grava. Digamos que eu venho aqui, ó, e tiro esse pedaço aqui. Se você grava. Ó, deixa eu tentar fazer uma interpolação aqui. A interpolação é o seguinte, é só quando você não precisa dela que ela vai aparecer. No momento que você quer simular uma aqui, é uma dificuldade medonha de você conseguir. Lembre-se. Né? Agora, Lembre-se. aqui ele deu uma interpolação muito pequena, mas vamos estar mostrando. Aqui, ó, vamos abrir aqui, ó. O que acontece, ó? Ele acabou aqui, ó, ele conseguiu gerar uma interpolação. Ele dá tipo um erro na emenda aqui, tá vendo, ó? Tanto que o gráfico todo aqui, ó, tem tipo um errozinho aqui nessa emenda, ó. Então você vem aqui no Tool, no Interpolate, ele vai conseguir lá, ele une essa linha, é como se a linha tivesse, ela perdesse a emenda, né? Então isso acaba gerando um estalozinho, que eu já falei anteriormente, mas estou repetindo e exemplificando aqui, ele acaba gerando um estalo, e às vezes esse estalo fica como se fosse um cliquezinho mesmo de vinil. Então é uma ferramenta que é importante você ter ela sempre à mão aqui e lembrar dela, porque isso, como eu disse, só aparece no momento que você não quer. E vai aparecer e aí você sabe agora como resolver, tá? Agora, para finalizar, a gente vai falar do Wave Hammer. O que é o Wave Hammer? Na verdade é um compressor que já vem com alguns parâmetros, com alguns presets aqui. Esse Master 16 bits aqui, ele já vem com ratio aqui em 1 por 1,5, né? E você vai ter que simplesmente regular o threshold. Então eu vou te dar a dica aqui, você usando esse Master for 16 bits, porque se a gente for falar de compressor de uma maneira completa, é realmente um pouco complicado. Então vamos usar esse preset e só alterar o threshold. Veja bem, se você não alterar o threshold, não tem como ele atuar. No momento que você aperta aqui Preview, ó, este é um teste de locução. Exemplo, e lembre-se, ele está gerando uma redução aqui, tá? O macete é você deixar essa redução em média no menos 3 dB aqui, ó lá. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Este é um teste... O que está acontecendo aqui, ó? Na verdade ele está saturando um pouco a saída. Você pode vir aqui e abaixar um pouquinho do volume, né? E apertar Preview de novo. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Este é um teste de locução. Ou seja, eu alterei simplesmente o threshold e o output gain. Por quê? No momento que eu mexi no threshold aqui, eu comecei a fazer a redução em média menos 3. O que significa esse em média? Às vezes, por exemplo, no caso como isso aqui é uma locução, o locutor pode falar num tom mais forte e ele vinha até o menos 6. Mas o importante é que a média dele fique no menos 3 aqui, ó. Né? Que você aperte Preview e ele fica... Este é um teste ele vai, de locução. Ele vai menos, se você tem hora que ele passa, vai mais, mas é importante que na média o sinal fique no menos 3. Então, para conseguir isso, você tem que mexer no threshold aqui, ó. Você vem, ela aperta lá. Se você abaixar ele muito, olha lá. E lembre-se, se você fica gravar ruim, muito baixo, a qualidade você da gravação estará comprometida. Né? Este é um teste de locução. E lembre-se. Entendeu? Então, se você deixando ele mais ou menos mexendo só no threshold para que ele fique com uma redução de menos 3, você vai atingir o objetivo. O rate a gente vai ver na parte compressor. E se por acaso ele ficar clipando na saída, que é dando um excesso de volume, você vem e abaixa o volume aqui, tá? Passando para a parte aqui, clicando aqui no volume maximize, o que é esse volume maximize? Você vai limitar o volume máximo de saída e vai dar um threshold aqui de ganho. É como se você estivesse pegando, colocando um teto e aumentando o volume dessa música. Então, ou seja, ele vai limitar a saída, né, mas automaticamente ele acaba diminuindo a dinâmica, né, não é isso? Então vamos lá, aqui, ó. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Este é um teste de... Para esse threshold, para essa redução aqui, usar mais ou menos a mesma método do compressor, ou seja,
a média de -3 aqui de redução, tá? Não exagera muito nisso não, porque você acaba comprimindo muito o track e tirando a dinâmica, né? O que é dinâmica? Exemplo, às vezes o locutor está falando de uma maneira mais baixa e de repente ele aumenta. Isso, quando ele aumenta, isso é dinâmico, ou seja, está mais baixo o som e sobe. Se você quiser perceber, principalmente música, se você for numa apresentação de uma orquestra, por exemplo, você vai ver que a orquestra ela começa devagarinho e de repente ela tem os ápices, né, onde que são todo mundo tá junto e tocando muito alto. Então essa dinâmica faz parte da música, faz parte do áudio. Então se você comprimir isso de uma maneira exagerada, vai ser o volume baixo vai estar mais ou menos no mesmo volume da parte alta. Então não tem sentido. Então você tem que usar compressor de uma maneira bem cuidadosa também. Então, ou seja, apertei OK ali. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Né? Ou seja, nós conseguimos aqui aumentar um pouco a compressão e sem perdermos a dinâmica, né? Que é um importante para você finalizar um projeto. Se nós fizermos o mesmo com essa trilha, vamos lá nela, vamos passar o Wave Hammer nela, apertar Preview. Agora nós vamos ter que, nesse caso, olha para você ver como é que é importante. O threshold, a cada track diferente que você mexer, você vai ter que alterar o threshold. Por quê? Porque o threshold é a redução que ele gera aqui, ó. Se cada wave ela gera uma redução diferente, então aqui ele não está gerando -3. Vamos subir um pouquinho o volume. Ou seja, agora eu consegui colocar no -3. E nós percebemos também que a saída que nós havíamos diminuído para a locução, nós podemos subir ela que não está clipando. Vou indo para a parte volume maximizer, a gente vai fazer o que? A gente vai apertar um preview, né? E aí o que aconteceu? Como eu aumentei o ganho da parte do compressor, você vê que o ganho já está entrando mais alto aqui na parte de maximização aqui, ó. Então nós podemos diminuir um pouco o volume aqui, a redução do threshold, ó. Então o threshold, por enquanto você não sabe mexer ainda no compressor da maneira completa, o threshold você vai vir e vai colocar no Master Beats for 16 bits e vai estar mexendo no threshold, fazendo essa redução aqui do -3, tá ok? Aí ele vai estar dando uma pressão no som. Olha como é que o som ficou pressionado aqui, como é que ele ficou comprimido. Olha como ele era. E olha como é que ele ficou. Né? Opa! Vem aqui no... Né? Ele ficou bem interessante aqui, ó. Nós tivemos um ganho, né, bem satisfatório. Para ficar fácil de exemplificar, eu vou copiar ele aqui para o lado de fora, ficar com esse exemplo, e agora eu vou passar. Olha a diferença que tem de uma wave para outra. Você tem um ganho significativo, né, de volume. Agora, sempre tomando muito cuidado com os exageros. Os exageros, por exemplo, eu tenho alguns alunos aqui que chegam com os trabalhos deles, por exemplo, vou estar citando aqui, é importante a gente mostrar, que o cara pega, dá uma pressão aqui, ó, e a onda dele vira uma massa sonora. Não, isso aqui não pode. Isso aqui você destruiu a dinâmica da música, né? Então, o áudio, a sensibilidade, a forma como você ouve, por isso que é importante você ter uma boa placa de áudio, é importante que você tenha um bom monitor de referência, ou até mesmo, se você não puder, um bom fone, para que você possa estar sentindo a sensibilidade da forma que você está ouvindo o som. Não adianta só a técnica, o áudio. O que a gente faz? A gente aprende uma porção de coisas para que a gente possa depois usar isso junto com a nossa sensibilidade, né? A teoria ela funciona em paralelo com a sensibilidade. Então é importante que você tenha cuidado para que você não pegue trabalhos, por exemplo, e acaba cometendo esses erros de exagerar, confundir volume com qualidade. Muitas pessoas confundem um trabalho com volume de saída muito alto com isso como sendo qualidade. Não, não é, né? A dinâmica é mais importante do que o volume.
Então acho que para finalizar é isso, e a gente vai estar vendo outros cursos. Eu convido vocês a estarem adquirindo outros cursos para que a gente possa estar juntos aí aprendendo um pouco mais de áudio. Esse curso foi um curso que a gente viu de uma maneira bem simples, a gente não aprofundou em nada, tanto de compressor quanto de nenhum outro plugin especial. Por quê? Porque a nossa ideia é estar apresentando o software e é um volume de informação muito grande. Agora, a partir disso, o que eu gosto de falar nas minhas aulas é o seguinte: eu ensino o caminho para que você possa a partir daí, dando continuidade. Se você realmente entender isso que nós falamos nesse curso, você vai conseguir ir descobrindo. Esse software, ele tem inúmeras outras ferramentas e outras opções que a gente não disse. Mas é importante, eu quis estabelecer como tópicos, porque você aprendendo isso,